Foi, podem falar. Então, Luiz Eduardo, boa noite. Obrigado por aceitar o convite para conversar conosco. Nós somos a Liga, né? A Liga é uma candidatura, uma pré-candidatura coletiva à Câmara de Vereadores, compostas por mim, Pedro, Janaína, Mari e Kelly, que estamos aqui conversando com você. A candidatura coletiva, não sei se você já tem conhecimento, elas são experiências anteriores a uma experiência em Pernambuco, chamada Juntas, uma experiência em São Paulo, que é a bancada ativista, e a ideia é justamente, quer dizer, tentar ser uma resposta, isso que eu gostaria até de ver qual a sua opinião sobre isso, tentar ser uma resposta a um certo desgaste da atividade política, do personalismo, do excessivo personalismo, da ideia de que o mandato pertence a um iluminado, etc. Nós aqui somos pessoas de origens diferentes, a Kelly é da Mangueira, a Janaína da Cidade Alta, o Pedro de Anchieta, Mário de Tijuca, né? Desculpa. Eu sou do Maracanã. Maracanã, Tijuca. E, então, profissões diferentes, inserções diferentes na sociedade, etc. Então, com isso, a gente acredita que é uma tentativa de tornar o mandato mais permeável a opiniões diversas, né? E tentar tirar esse personalismo. Então, eu queria que se você pudesse falar um pouco o que você acha, você acredita que isso possa ser uma resposta interessante a toda essa discussão sobre mais democracia, mais participação, etc. Eu acho que sim, Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês, é um privilégio merecer esse convite, poder estar aqui com vocês nesse encontro, ainda que virtual, né? Um dia ele será presencial, eu espero, e tomara que eu possa colaborar, porque vocês estão fazendo um esforço muito meritório, e eu tenho imensa admiração por quem não desiste da política e procura reinventá-la. Não se resigna, né, aos jogos de sempre. A política está tão desgastada e ela é tão essencial, sobretudo quando a gente está numa luta pela vida, né, com a respiração ofegante pela Covid e pela ameaça do fascismo. Então, se nós estamos justamente diante de um risco, né, de abalo sísmico que devore o que nos resta de democracia, mais do que nunca é preciso valorizar a política. E, para valorizá-la, torná-la mais confiável, né, para a população, mais apetitosa também, mais saborosa, mais capaz de proporcionar encontros e prazer e criatividade, experiência coletiva recompensadora e produtiva, eficiente, né, na ponta. Com mais a gente puder fazer para inventar e renovar, experimentar nossos formatos, a gente deve fazer. Eu acho o maior barato. Lá em São Paulo, eu conheci o mandato ativista e tive a oportunidade de convidar o mandato para participar da mesa de lançamento do meu livro mais recente, no final do ano passado, chamado Brasil e Seu Duplo. Então, não, desculpe, não foi desse, foi do outro, Desmilitarizar. E 2 representantes do mandato estiveram lá, foi muito interessante. Eu acho muito, muito bom que a gente possa ter essa experiência. Tomara que seja um sucesso. Bacana. Próximo livro, esperamos. Quem sabe nós somos convidados. Vamos fazer. A candidatura, eu esqueci de falar, a candidatura do que o Pedro será o representante vai ser pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. O Pedro, inclusive, tem uma pergunta. Vai lá, Pedro. Tenho, Luiz. Primeiro, né, de agradecer de estar aqui fazendo esse debate com a gente. Fiquei muito feliz de escutar você falar em experimentar, né? E eu acho que a gente não vai encontrar saídas iguais, né? As mesmas saídas para problemas que hoje são tão grandes, né? E estão tão na ordem do dia. E a gente vai conversar sobre várias coisas aqui, inclusive, né, sobre o que você anda formulando com relação às esquerdas, com relação ao campo progressista. Mas antes eu queria trazer uma pergunta
porque eu estou com o seu livro aqui, né? E eu estava relendo ele, O Cabeça de Porco, que foi um grande guia, assim, né? Eu me lembro que o Cabeça de Porco foi próximo numa época que eu ainda militava no movimento estudantil, mas deve ter uns 15 anos, mais ou menos, né? Acho que começo de 2000, Foi 2005, foi 2005, né? 2005. E no Cabeça de Porco, você aponta muito, né? Principalmente na apresentação dele, já fala que ele não é um livro de denúncia, ele é um livro para apontar saídas, né? E a gente sabe que uma das grandes problemas aí da nossa sociedade, inclusive o discurso do fascismo, foi muito baseado, né, nesse tipo de problema, que é a questão da violência. E eu gostaria de saber com você, né, a contribuição que você acha que o município poderia ter ao problema da violência e como a gente, através de um mandato coletivo, poderia estar formulando políticas que combatam a violência no âmbito municipal. Essa é uma grande questão. Fico feliz, Pedro, de que você tenha, primeiro, se lembrado do Cabeça de Porco e depois... Tem o Cabeça e tem os Meninos e Meninas do Tráfico, né? Que também são complementos, né? Depois a ele. Sim, mas aí do Celso e do Bill. Eu já não participei desse segundo, é um desdobramento Mas dele. pelo desdobramento deles, isso. Da pesquisa deles. Eu participei do primeiro, foi o Cabeça de Porco. Então, primeiro, te agradeço essa boa lembrança e depois também agradeço a questão, porque esse tema me é muito caro. Eu fui secretário nacional e fui subsecretário no Rio de Janeiro, Segurança Pública, mas as experiências talvez mais promissoras tenham sido aquelas desenvolvidas no município. Eu fui secretário municipal, uma espécie de secretário municipal, tinha outro nome, em Porto Alegre, quando Tasso Genro era prefeito, no início dos anos 2000, em 2001 em particular. E fui também secretário do município de Nova Iguaçu, quando Lindbergh era prefeito. A secretaria que nós chamamos de Valorização da Vida e Prevenção da Violência. E há muito que se pode fazer, e muitas vezes as pessoas logo pensam em guarda municipal. Eu penso que não, acho que nós temos muito a fazer em termos de prevenção, políticas preventivas, né? E há um conjunto enorme de iniciativas que podem produzir resultados. Eu me comprometo, inclusive, a mandar para vocês, porque eu escrevi bastante, em função do meu envolvimento com a questão municipal, escrevi planos para prefeitos, para prefeituras, para candidatos, e um deles, em particular, eu cheguei a aplicar em Porto Alegre, com algum resultado bastante positivo. A gente conseguiu zerar o homicídio na área mais violenta da cidade, que era a área mais pobre. Se alguém conhece Porto Alegre, é o bairro da Restinga. E foi um sucesso, de fato, reconhecido até pelos órgãos conservadores da imprensa local, que faziam oposição ao PT na época, ao Tasso Genro. E, então, isso acabou gerando muita reflexão, debate, e acabei produzindo um texto que é uma espécie de proposta para a segurança pública municipal, uma proposta ancorada, sobretudo, em políticas preventivas, e eu posso mandar para vocês com o maior prazer. Eu tive a oportunidade de gravar uma entrevista, eu espero que ela possa estar acessível também para vocês, para a Nádia Campeão, do PCdoB. Eu fui a São Paulo, antes da pandemia, no final do ano passado, eu acho, ou início desse ano, e gravei uma entrevista sobre segurança pública municipal, com sugestões a partir desse texto, dessa formulação. E ela queria distribuir para os candidatos à prefeitura em todo o país, etc. Tomara que ela possa também me disponibilizar esse material, que eu, com muito prazer, compartilharia com vocês. Eu acho que a gente tem que fazer isso circular o máximo possível. Há muita coisa a fazer. E, sobretudo, eu posso, por exemplo, contar para vocês o que aconteceu em Porto Alegre. É claro que é alguma coisa muito longa, então, para fazer uma longa história bem curtinha, diria que foi uma aliança que nós fizemos no bairro, trabalhando no bairro, com a comunidade, as entidades que atuavam ali, as associações, as lideranças locais, as escolas e a área de saúde. Naquela época,
o pessoal da área de educação e de saúde em Porto Alegre, o pessoal, funcionários, né, muito engajado, que tomavam o seu dever público como uma missão, pessoas maravilhosas, dedicadíssimas. Eu tenho certeza que a gente encontra gente assim em todo canto, né, porque tem, às vezes, imagem muito negativa de funcionário público. E meu pai foi um pequeno funcionário público a vida toda, se orgulhava muito disso, nunca faltou ao trabalho. Ele dizia: meu filho, nem quando minha mãe morreu eu fui lá, ainda passei lá algumas horas. Jamais deixou de frequentar aquele sentido público de dever, né, de dedicação. Então, nós fizemos uma coalizão local e trabalhamos em conjunto com o apoio do prefeito, porque aí é muito importante que a autoridade superior do executivo abrace o projeto e confira, não é, a autoridade a quem está lá na ponta, para valorizar o trabalho, esteja lá presente, vá lá, etc. Então, nós fizemos um pacto com as polícias, nas suas representações locais, com as entidades que atuam na área da comunidade, e com as escolas e o município, e a saúde. E aí, para lhes dar 2 exemplos do que foi isso, que conseguiu resultados incríveis. Havia violência policial, como há em todo o país, não como aqui, mas havia, e corrupção policial e tal. Então, o pessoal não confiava. No entanto, a polícia estava lá, era parte do problema. Então, eu propus que nós criássemos uma ouvidoria local que funcionasse. Isso, imagina, é uma coisa complicadíssima, cheia de exigências, porque isso tem que ir para a Câmara de Vereadores, vai virar lei, aí é uma discussão política, e vai para cá e para lá. Disse: vamos fazer isso informalmente? Todo mundo concorda, vamos fazer um pacto. O ouvidor sou eu, vocês concordam que eu seja ouvidor? Depois vocês me descartam, se eu não funcionar, me dão assim 2 semanas e depois descartam, não deu certo. E a ouvidoria vai ser celular. Naquela época, no celular grandão, era quase um orelhão de bolso que a gente carregava para lá e para cá. Eu tenho aqui o... Era bananada, né? É só chamar de bananada. E aí dei o meu número, vocês ligam a qualquer hora, e combinei com o coronel, com o delegado, disse: olha, vamos fazer um acordo aqui. Eles vão me ligar, eu vou passar para vocês, vocês vão agir, nós vamos acabar com corrupção policial e com brutalidade aqui. Claro, eu estou simplificando, porque isso demora, né? Aí, o primeiro telefonema, reação rápida, segundo telefonema funcionou, o pessoal: opa, tem alguma coisa boa, alguma coisa séria que está indo adiante aqui. Aí começamos por aí, conquistando a confiança e mudando o comportamento do Estado via braço policial no local. E segundo, nós descobrimos até que policiais estavam envolvidos no tráfico de armas, descobrimos onde estavam as armas, graças ao apoio da comunidade, e as coisas começaram a mudar. Mas na escola e na saúde, nós vimos o seguinte: nós sabíamos que havia meninos que eram recrutados pelo tráfico, que era o problema ali, recrutados porque o tráfico oferecia o que eles não tinham. Não só bens materiais, também acolhimento, reconhecimento, valorização, etc. Qual é a trajetória? A gente foi seguindo a trajetória. Problema na escola, problema em casa. Bom, como é que a gente cuida disso de forma pragmática, prática? Depois a gente vai estruturando tudo isso. Bom, vamos ver o que está acontecendo. A diretora da escola e as professoras e funcionários não sabiam o que fazer quando os alunos começavam, bem jovenzinhos, aí, garotinhos, a manifestar problema, um pouco agressivo, inadimplente, dormindo na aula, respondendo, não fazendo os deveres, esses pequenos sintomas. O que acontecia? Sem saber o que fazer, tendo tanto para fazer e não tendo meio de resolver, chamava a mãe na escola, os pais na escola. Era uma dificuldade. O pai já não estava em casa, já não estava presente, e a mãe tinha 1000 ocupações e resistia muito aí, depois nós conversávamos com as mães, resistiam porque elas se culpavam, elas sabiam que estava havendo algum problema e achavam que elas iam ser criticadas e cobradas, e elas se cobravam a si mesmas, se sentiam culpadas. Então, era muita angústia, porque elas não sabiam como corrigir aquilo. Bom, finalmente elas iam e a diretora dizia: toma que o filho é teu, o problema é teu. E as mães não sabiam o que fazer. Aí nós vimos o seguinte: o agente comunitário de saúde, aquele agente familiar que vai na unidade doméstica,
é o agente do Estado que, de fato, tem mais intimidade e constrói uma relação de lealdade com a família. Então, nós vimos que não bastava um relatório simplificado, era importante muito mais que isso. Então, o problema hepático do pai ou da mãe não era problema hepático, era alcoolismo. O sofrimento da mãe era violência doméstica. O problema do divórcio atingia a criança que se sentia culpada pela separação dos pais, porque eles brigavam e mencionavam o nome da criança como se fosse um problema. A gente foi vendo que não era a criança que era o problema, a estrutura familiar. Só que a estrutura familiar problemática não era fruto de nenhum problema moral, desvio psicológico, desemprego, dificuldade na vida. Então, vamos lá, como é que a gente vai construindo, trazendo mais projetos, mais intervenções, mais políticas públicas para construir esse suporte e esse apoio, pensando na família, na mulher sozinha, que precisa desse apoio, precisa então da creche, precisa do acompanhamento psicológico, até a criança dentro da escola, para ela não ser o problema, porque se ela é o problema, ela é estigmatizada, sofre, vai acabar saindo da escola e aí se tornando peça de recrutamento. Nós não estamos evitando a violência, nós estamos garantindo direitos. Mas, em o fazendo, que é a nossa obrigação, nós também estamos criando condições para evitar que o crime se beneficie da perversão social. Olha, então tem muita coisa para fazer, são trabalhos locais, políticas territorializadas, sistêmicas, de forma a envolver a comunidade e os diversos servidores. São ideias... E isso que eu acho, Luiz, só para complementar, que eu acho bacana no mandato coletivo, a possibilidade que a gente tem de unir histórias diferentes e saídas diferentes, né? Porque não adianta a gente pensar somente na Guarda Municipal, o debate simplório, né? Arma ou não arma a Guarda Municipal? Vai muito além disso, né? E eu acho que para buscar essas soluções, que são soluções integradas, são soluções criativas e integradas, elas precisam de novos agentes para dar as respostas. Por isso que eu fico muito feliz da gente estar podendo debater aqui com você. Obrigado. Então, Luiz Eduardo, a Kelly tem uma pergunta. A Kelly tem uma atividade importante lá na Mangueira, ela tem uma biblioteca, dirige uma biblioteca comunitária, e agora, nessa crise aí da Covid, está envolvida com uma série de ações lá, e ela queria levantar uma discussão aí com você. Vai lá, Kelly. Então, estão me ouvindo? Sim, Kelly. Assim, o Covid chegou no Brasil num momento muito ruim de desigualdade social. E, assim, nós aqui da favela, de periferias, nós saímos perdendo nisso, nós estamos tendo uma dificuldade maior, né, com esse problema, com essa pandemia. Você está acompanhando essa situação? O que você pensa disso tudo? Como é que você vê essa pandemia nas comunidades? Há uns 2, 3 meses atrás, quando começou o assunto Covid, né, na mídia e tudo, não pode fazer isso, não pode andar aquilo, ninguém pensava em nada para a favela, né, para a comunidade. Porque você sabe que moramos como amontoados, uma casa muito colada na outra, os becos, a maior parte dos becos das favelas, das periferias, são sem muita saída de ar, são muito juntinhos. Você sabe que tem a dificuldade da água, tem a dificuldade do morador, que a maior parte das pessoas que moram nas favelas tem seus trabalhos informais. Então, como é que a gente ia deixar de sair para trabalhar, para buscar o nosso pão de cada dia, para poder fazer uma quarentena do jeito que se sonhava? Como é que você vê isso? Você tem acompanhado essa situação toda? Claro, Kelly, isso aí é fundamental, né? Nós temos essas grandes questões diante de nós, né? A ameaça da pandemia e de destruição da democracia, os dois grandes e mega problemas históricos. Então, em relação à pandemia, eu que sou ignorante, aprendo, porque eu ouço quem sabe, quem tem experiência, que são os epidemiólogos, são os estudiosos, dedicam a vida toda a isso, né? Então, o que a gente sabe é o seguinte:
não se conhece a doença nem tratamento, então o único meio possível que o mundo todo conhece é tentar evitar ao máximo o contato, e o contato social, que é impossível nas favelas, nas comunidades, mas essa é a medida internacional padrão, e, por outro lado, oferecer leitos para UTI, para o caso de agravamento, em quantidade suficiente para tentar reduzir os resultados fatais. São as duas medidas. Ora, o distanciamento social só pode funcionar, e mesmo assim vai ser muito débil por conta das condições de desigualdade, né? Nós somos o país do racismo estrutural e das desigualdades sociais. Então, esse é o país que nós temos. Então, a obrigação do governo federal é oferecer condições econômicas, financeiras, para as pessoas poderem suspender suas atividades. E mais, fazer como outros governos fizeram o mundo afora, tanto quanto possível, alugar hotéis inteiros, casas inteiras, e oferecer aos que têm comorbidades sérias ou são idosos a possibilidade, com alimentação e com salário correspondente a um ganho, uma renda digna, pelo tempo que for necessário. Então, é um esforço brutal para mobilizar todos os recursos do Estado para atender a quem mais precisa, com recursos diretamente e por meio desses improvisos, porque, a rigor, nós precisaríamos ter uma cidade diferente, com moradia e condições adequadas, etc. Então, temos que minorar os problemas através de iniciativas criativas, com muita solidariedade, e fazendo o recurso chegar para que ninguém tenha de se expor para ganhar o seu recurso, senão vai morrer de fome, é preciso sobreviver em condições dignas. O que aconteceu? Houve, depois de muita luta, o governo federal resolveu dar os R$600, depois de muita luta, de muito atraso, o governo, no máximo, aceitou dar 200. Foi o Congresso que conseguiu virar esse jogo, né? E determinar que fossem 600. Ao invés de dar os 1.800 por 3 meses para facilitar a chegada do dinheiro, o governo resolveu dar pingado, humilhando as pessoas, submetendo a todas as dificuldades, supondo que todo mundo tenha acesso ao smartphone. Tudo isso, de fato, criando obstáculos para que o dinheiro não chegue lá, chegue mais demoradamente, porque eles têm na cabeça que a questão-chave para eles é a questão fiscal, é a austeridade. Eles continuam com a mesma mentalidade neoliberal que já foi para o espaço no mundo todo. O mundo todo fez autocrítica, acabou essa era, nós temos agora que enfrentar a desigualdade daqui para frente de outra maneira, não é possível mais continuar com esse discurso. Mas a nossa turma aqui do Ministério da Fazenda parece alheia ao planeta, alheia ao mundo, e continua com o mesmo discurso, e estão criando todas as dificuldades. O que nós precisamos agora, me parece, e essa bandeira não é minha, de muita gente, nós precisamos de 2 bandeiras, defender 2 bandeiras, é a minha agenda. Renda básica universal, permanente, não apenas para esse momento de pandemia, para a gente enfrentar a desigualdade. Ninguém pode ficar abaixo da linha da pobreza, não é aceitável isso. E nós temos de impulsionar, inclusive, a economia, acreditando, apostando e dando condições mínimas de segurança econômica lá na base. Então, renda básica universal, digna, e agora, mas com consequências, para depois fila única. Significa o seguinte: quem tem Covid vai para uma fila única, independente de ser de classe A, B ou C, de ter ou não plano de saúde. Os hospitais privados têm de se submeter à lógica do SUS, têm de servir ao SUS. A mídia, a grande mídia, dá todo dia informações sobre leitos disponíveis em cada estado, mas não menciona os leitos disponíveis na rede privada, a tal ponto que em São Paulo, que está com dificuldade de atendimento na rede pública, tem filas, tem na rede particular tanto leito sobrando que está desativando leitos, porque não há lá demanda para isso, na classe média alta de São Paulo, etc. Mas ninguém nem fala disso. Isso é completamente absurdo. Outros países tomaram essas atitudes e nós temos na nossa legislação, a legislação do SUS, já a previsão de que isso seja possível. Em nome da saúde pública, você pode subordinar a rede privada aos interesses do SUS.
Isso é perfeitamente legítimo. Se não fosse, nós teríamos de criar condições de legalidade para viabilizar esse tipo de empreendimento. Então, fila única. Se houvesse fila única, eu duvido que a classe média alta e os empresários estivessem defendendo o retorno logo às atividades quando a curva ainda está em plena ascensão. Eles estão, porque primeiro não são eles que vão se arriscar mais. Nós sabemos que há uma grande concentração entre os negros e grande concentração nas áreas mais pobres. E, além disso, eles sabem que tem o conforto e o atendimento melhor possível sempre a seu serviço, porque tem o seguro de saúde, etc. Não estão submetidos à fila única. Agora, se fosse fila única, eu duvido que eles tivessem essa atitude, porque teriam também medo relativamente à sua sorte e de suas famílias. Então, nós precisamos de renda básica universal, fila única é o que eu defendo. Janaína também tinha uma questão, você chegou a tocar aí na questão do racismo estrutural, Janaína queria levantar uma discussão sobre isso aí. Olha lá, Janaína. Exatamente, ele chegou a tocar até no assunto, né? Até mesmo por conta dos últimos acontecimentos, né? A gente tem visto aí uma explosão de manifestações no mundo em questão do racismo. Como você vê essa questão entre nós e como você acha que a prefeitura poderia atuar com afirmativas nesse sentido? Certamente há muito a fazer. Se eu fosse prefeito, por exemplo, eu chamaria as lideranças dos movimentos antirracistas, dos movimentos negros, e diria, bom, me apresentem aqui o programa contra o racismo estrutural. Me digam aí quais são os pontos fundamentais e vamos trabalhar juntos. Eu não gostaria de substituir os movimentos negros, mas de abrir um espaço para que os próprios movimentos, da sua pluralidade, se pronunciassem e apontassem as questões-chave. Porque não basta dividir o governo em homens, mulheres, gays, LGBT, e negros e brancos para fingir que há, então, uma harmonia e um equilíbrio. Isso pode até ser importante, até simbólico e politicamente, mas isso não muda nada, né? Você pode ter pessoas sem nenhum compromisso efetivo com as causas importantes. Eu acho que nós temos questões como, eu imagino, da moradia, né? A situação das favelas, das comunidades. Nós temos a problemática da água, da infraestrutura e das condições sanitárias, esse problema do esgotamento. Isso é infernal, isso é absurdo, isso nunca é enfrentado. Isso é absolutamente decisivo, é uma questão de direitos humanos, direitos elementares. Então, o racismo se enfrenta nessas questões todas, porque tudo isso está presente, né, estruturalmente. A educação pública. Então, nós temos as questões da infraestrutura, do transporte, porque o transporte acaba sendo mais um turno de trabalho equivalente, às vezes, a isso, massacra as pessoas. Então, a gente nunca enfrentou no Rio de Janeiro a sério isso, né? A questão da moradia, a questão, enfim, sanitária, de saúde da infraestrutura, esgotamento e tudo isso. A água, a Kelly tinha mencionado, né, Janaína, a questão da própria água. E o transporte, e aí chegamos à educação. Políticas afirmativas específicas em todas as áreas em que isso fosse possível, todas as áreas. E se nós pensássemos que a voz do povo negro, né, que sofre o racismo deve ser, de fato, respeitada e ouvida, nós, certamente, eu imagino, incorporaríamos esses temas com centralidade. Mas eu acho que seria também muito importante politicamente que a luta antirracista se convertesse numa luta de todos, não é? Um compromisso da prefeitura. Ensinar nas escolas a história africana, a história das religiões de matriz africana, tudo isso. Há tantas etapas, tantas manifestações das exclusões, né? Dos estigmas, e
e criando também ouvidorias em que a questão do racismo fosse focalizada. Alguém está ganhando diferentemente de outro só porque alguém é negro ou negra e outro é branco, por exemplo. Qualquer denúncia desse tipo seja alguma reação em termos de política pública, de reorientação, mobilizar o Ministério Público, que tem responsabilidades nisso também. Então, eu acho que há muito a fazer, né? Você estava falando da questão do saneamento. Hoje está saindo o edital de privatização da cidade, e a questão do esgotamento, eles estão dando no edital 20 anos para atingir 90%. Ainda teríamos 20 anos pela frente sem uma solução para o problema. A Mari tem uma questão que ela queria trazer também agora para você. Vai lá, Mari. Olá, boa noite. Então, você falou agora, né, da diferença entre cor, entre raça. E aí a gente vê que mesmo com o avanço que a gente já tem hoje em relação à mulher e ao machismo, a gente ainda tem uma resistência, uma desigualdade de oportunidade entre homens e mulheres. E, além disso, uma crescente na violência. Eu não sei nem se essa crescente é na violência ou nas denúncias. E como você acredita que isso pode mudar? Pois é, os feminicídios, né, têm crescido tanto e sempre a gente tem essa dúvida, será que sempre foi assim tão terrível e agora tem havido mais coragem para denunciar e mais instrumentos, né, que viabilizam a denúncia? Será que é isso? Mas a impressão que eu tenho é do crescimento mesmo, sabe, Maria? Quer dizer, claro que não dá para ter certeza, mas pelo volume, eu acho que a gente tem tido mesmo um crescimento, e os números, de qualquer forma, independentemente de ter ou não havido crescimento, o volume, a escala é de uma magnitude muito impressionante, né? Então, assim como a questão da luta antirracista é fundamental, outro eixo tinha de ser, de fato, a luta contra a misoginia, contra a violência contra a mulher, que fosse capaz de levar à escola já a problemática do machismo, né? Num Cabeça de Porco, eu tomo a liberdade de citar porque o Pedro mencionou o livro desde o início, no Cabeça de Porco há um capítulo em que eu discuto o fato de que a violência contra a mulher não muitas vezes é lida como uma explosão de emoções e o homem não se segura, ou ele está ali com muito álcool na cabeça, então perde a cabeça, perde a noção. E eu pergunto no capítulo o seguinte, mas esse homem perde a cabeça com o patrão? Perde a cabeça com o sacerdote? Com o guarda da esquina? Ele sabe perfeitamente com que ele pode perder a cabeça, porque ele está treinado para isso, né? Existe uma autorização tácita aí, né? E essa história de perder a cabeça é muito relativo, porque, como dizia meu pai, ninguém rasga dinheiro. Quer dizer, meu filho, se estiver rasgando dinheiro, aí tudo bem, a gente conversa, aí é a coisa de outra ordem. Mas ele não está rasgando dinheiro, então que explosão é essa? Ela se dá de acordo com uma linguagem, há canais, há toda uma cultura, né, para a violência, assim como a cultura para a violência, que define a mulher de certa maneira, objetifica a mulher e tudo isso, e autoriza a brutalidade. Por outro lado, existe também a possibilidade da gente construir uma cultura de paz, de respeito. É uma questão de construção. Se é uma questão de construção, a gente tem que voltar ao dia a dia, à comunidade, porque a educação se dá, né, na experiência cotidiana, mas a gente tem que voltar às escolas também, ver de que maneira a gente poderia trazer o tema do machismo. Porque eu estava vendo outro dia uma discussão muito interessante em que as mulheres diziam: olha, a luta contra o machismo interessa aos homens também. De fato, interessa aos homens também, porque é uma certa masculinidade que vai sendo criada, não é? É uma certa ideia de virilidade que está associada à violência. Eu me lembro que nós fizemos um trabalho, quando eu estava no governo do Rio, muito interessante, depois reproduzimos em Nova Iguaçu, e um psicólogo amigo liderou e idealizou o projeto, Fernando Acosta,
E a experiência foi muito iluminadora. No caso do Estado, ele trabalhou com um grupo de colegas junto a policiais que estavam presos sob acusação de brutalidade. E eram homens de perfil muito violento, com uma história de violência, inclusive violência contra a mulher. E eles nunca tinham tido oportunidade de falar sobre si na frente de alguém, né? De compartilhar. Nós temos muita cultura da psicologia, conversamos sobre isso com os próximos e as próximas, né? Mas tem gente que não teve oportunidade nenhuma de se olhar no espelho de uma forma minimamente crítica, mas não no sentido de cobrar apenas e promover culpa, mas também no sentido de mostrar as raízes, as razões pelas quais tudo aquilo estava acontecendo e quais são os caminhos alternativos. E era muito impressionante porque esses homens tinham histórias de violência com seus pais. O pai de um, por exemplo, matava a galinha que a família ia comer no domingo com um tiro e obrigava o filho a acompanhar todo aquele processo. E não admitia choro, era muito violento com ele. Os casos eram impressionantes. E quando nós fizemos uma reunião final, os homens falaram um pouco de si, eles choravam muito, e eu disse, olha, vocês são reconhecidos muitas vezes por bravura, mas eu não vejo bravura maior do que essa, de vocês terem coragem de chorar na frente de outros homens e dizer essas coisas. É muito impressionante isso. Às vezes você dá só uma oportunidade para a pessoa ser ouvida de outra maneira e falar de outra maneira. Em Nova Iguaçu, nós fizemos também um trabalho assim, conduzido pelo Fernando Acosta, uma equipe muito interessante. Não é propriamente um trabalho de psicologia, seria até ótimo também que houvesse isso, mas de um grupo reflexivo, que era como o Fernando chamava, e que era, de qualquer forma, a criação de um espaço de acolhimento. E nós fizemos um trabalho em Nova Iguaçu com o apoio do então Ministério de Defesa de Políticas para Mulheres, da Nilceia, que faleceu recentemente, Nilceia, que foi reitora da UERJ, era médica e foi ministra, e com o apoio dela, um trabalho junto a homens que estavam presos por violência doméstica. Quer dizer, há várias maneiras de você trabalhar a questão do machismo, desde a escola, a questão cultural, debates, até lidando com a violência instalada nesses homens e buscando desconstruí-la. Não é? É um trabalho que interessa a todo mundo. Que homem é esse que está sendo construído dessa forma? Né? Uma grande perda, né, Luiz? Uma grande perda da Nilceia, né? Para esse tema, assim, para mim que sou uerjano, né, formado na UERJ, e para todas as, né, discussões de políticas de enfrentamento, né, à violência contra a mulher, Nilceia é realmente uma referência, né? Uma grande referência. Luiz Eduardo, eu queria trazer um tema que você teve discutindo recentemente, que está todo mundo muito envolvido, que é justamente todo esse processo que a gente está vivendo de ameaça à democracia, de várias manifestações do governo Bolsonaro, de avanço do governo sobre as instituições da democracia, né? E que gerou agora pela primeira vez, quer dizer, a gente vinha tendo aqueles domingos com aqueles grupos com manifestações pelo fechamento do STF, do Congresso, pautas antidemocráticas, e, de repente, as pessoas se viram compelidas a irem à rua e, num primeiro momento, você até escreveu um texto chamando a atenção para a possibilidade de ser uma armadilha, da gente cair que é tudo que o Bolsonaro quer, que a gente dê um passo em falso, etc. Acabou que, bom, para nossa sorte, esse fim de semana não foi desastroso, mas outros fins de semana virão. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse momento e como a gente deve agir, como construir essa frente de resistência da democracia. Como é que você está vendo isso? Olha, eu acho que as ruas são muito importantes e na nossa história já tivemos demonstrações disso, mas estão longe de serem as únicas formas de luta. São uma entre outras. E, às vezes, quando a gente focaliza unilateralmente as ruas, a gente idealiza um pouco o potencial
que as ruas representam. Não quero subestimar, mas acho que nós não podemos superestimar. E a oportunidade de usar essa tática, que é uma tática na luta política, deve ser avaliada, cada um com a sua opinião, avaliada caso a caso, momento a momento, porque se trata de conjunturas que vão variando. A cada instante nós temos alguma reconfiguração, isso tudo muito dinâmico, nós não sabemos o que o outro lado vai agir em cada momento, nós fazemos suposições pelas sinalizações que nós recebemos, que nós vemos, né? E isso deve ser sempre avaliado. Eu acho que, como pano de fundo, é o seguinte: nós estamos em pandemia e numa curva crescente, e nós sempre criticamos a irresponsabilidade do Bolsonaro, e, inclusive, criticamos a sua falta de política como, de fato, a demonstração de eugenismo, eugenia, né? Porque quem vai morrer são os negros, são os mais pobres. Então, que se dane, e daí? Lava as mãos e vamos em frente. É uma atitude tão absurda que mereceria um tribunal de Nuremberg, um tribunal dos crimes contra a humanidade, que um dia ele respondesse por isso. Sim. Então, nós estamos muito preocupados sempre com aglomerações, e então esse já é um ponto. E temos condições de nos protegermos e de evitar depois transmitir para outros, etc. Então, essa é uma preocupação. A outra preocupação é uma questão que deve ser ponderada sempre, enquanto nós estivermos assim. Outra questão é o que pensa sobre tudo isso o grande ausente, que é o povo brasileiro. A gente está pensando, vamos, não vamos, mas quem vamos, quem não vamos, quem vai, quem não vai. Nós estamos falando de grupos que são diferenciados, mas, salvo alguns casos, e há alguns casos, como algumas torcidas de futebol, ou MTST, liderado pelo Boulos, que é um movimento, obviamente, popular, que tem penetração. De uma maneira geral, nós estamos falando das elites dos movimentos, que são dirigentes, líderes, aqueles mais politizados, e, em geral, de classe média, não apenas, tem gente de comunidade, etc., mas não são aqueles que estão expressando as comunidades. As comunidades, vamos lembrar aqui, gente, votaram em Witzel, votaram em Bolsonaro. Né? Infelizmente, nós temos um quadro, né? O mundo, o universo evangélico não deve ser desrespeitado, estigmatizado, é um universo que merece todo o respeito e é muito heterogêneo internamente, não é um universo homogêneo. Mas nós não dialogamos suficientemente com esse universo que é um universo de massa. Então, onde está o povo brasileiro na equação Bolsonaro-democracia? Se o povo brasileiro, a massa popular, não abraçar a bandeira democrática, não estiver para o nosso lado, indo ou não para a rua, nós não vamos ganhar essa parada. Essa parada vai depender, claro, da unidade que nós pudermos construir entre as entidades, as lideranças, partidos, etc., mas, sobretudo, junto à opinião pública. E o núcleo da opinião pública, o que vai virar, adernar o barco ou não, é a massa popular. Onde é que está a massa popular? Quais são as nossas ligações com as massas populares? Bom, tem havido muito trabalho de solidariedade na ponta, então essas lideranças estão ganhando legitimidade, estão construindo confiança, elas têm um futuro importante pela frente, quem sabe no futuro tudo seja diverso. E nós temos aí bandeiras populares, eu sugeri renda básica universal e fila única, para negociar, dialogar, tentar promover unidade nas entidades, nas lideranças políticas e chegar à massa popular, porque isso interessa a sua sobrevivência de cada dia. E é preciso estabelecer esse diálogo. Eu estou centrado nisso, eu estou mais preocupado em como a gente é capaz de restabelecer comunicação, de fato, e relações de confiança com as massas populares, fazendo com que haja engajamento democrático e, simultaneamente, a adesão por parte daqueles que estão operando a política das bandeiras populares. Né? Esse me parece o eixo. A questão da rua é lateral. Vamos também para a rua nesse momento ou não vamos para a rua, mas a luta não se esgota na rua. Ela é importante, mas não se esgota na rua. Então, acho que a gente tem que avaliar a cada momento o que significa. Nós temos condições de evitar aglomeração? Primeira pergunta, que é ruim a aglomeração hoje. E nós temos condição de evitar provocação
P2 infiltrado, que acaba produzindo quebra-quebra. Felizmente, nós não tivemos isso no fim de semana. E eu acho que o fato de muita gente ter alertado para esse risco deve ter ajudado, pelo menos são depoimentos que eu estou colhendo, ajudado a que as lideranças tivessem mais cuidado e que os militantes, as militantes tivessem mais cuidado com tudo isso, observando. Então, foi bem sucedido, mas isso talvez tenha a ver também com o número relativamente diminuto. Se nós tivéssemos 10 vezes o que tivemos, talvez fosse mais fácil a infiltração e a produção daquelas cenas que nós sabemos que depois vão ser usadas como motivo para justificar que esses movimentos são terroristas, os movimentos sociais são isso, são aquilo, e que está a desordem instalada, e que é preciso concentrar poderes no executivo sob a forma de uma ditadura, estado de sítio, toda essa discussão que está preparada. Nós estamos ouvindo isso todo o tempo. Bolsonaro e seus filhos estão dizendo que é uma questão só de quando, está tudo ensaiado, preparado. O vice-presidente fez as mesmas ameaças. Então, é para levar a sério. Nós já erramos muito subestimando Bolsonaro. Agora, não dá para continuar com o mesmo erro. Vamos errar erros novos agora. Então, sem subestimá-lo. Não quer dizer, concluo assim, que a gente esteja impedido de confrontar. Há momento de confronto, há momento de medir forças. Mas o inteligente é medir forças quando a correlação de forças apontar para a possibilidade de nossa vitória. Quando a gente faz ainda uma interpretação que não é conclusiva nesse sentido, é temerário e imprudente, não conveniente essa tática. Essa é uma questão, não é de valentia ou covardia, de análise. Então, acho que, de alguma maneira, o alerta ajudou, talvez. Nós tivemos também a ausência de muitos partidos e movimentos, o MST, a Academia Brasileira de Letras, SBPC, CNBB, ABI, OAB, todos acharam que não era o momento, destacando a questão da pandemia, mas também lembrando possibilidades de manipulação. Então, esse resultado de domingo mostra que há potenciais, os líderes mostraram sua capacidade, sua competência, particularmente o Boulos, né? Foi muito hábil na sua condução, muito firme, mas tivemos aqui e ali problema no Ceará, problema aqui e ali com a polícia, etc., mas foi positivo, foi um domingo de avanço, um domingo positivo, parabéns aos que construíram isso, tornaram isso possível. Agora, não vamos perder o pé da realidade, né? Luiz, pegar um gancho aqui, eu gostei muito do que da análise que você fez, e algumas coisas me chamaram a atenção, inclusive chamaram a atenção também de algumas pessoas que estão assistindo a gente. Eu estou dando uma acompanhada aqui pelo celular, né, para poder pegar algumas perguntas. Por exemplo, o mestre Jagunço, que faz um trabalho bacana, um trabalho muito sério de capoeira na área de Cordovil, né, naquela área da Zona Norte, ele fala que somente com a massa a gente vai conseguir ter um projeto de ascensão. E você falou uma coisa assim, reconectar com as massas populares, e falou também de um pragmatismo aí, que a gente só pode ir para a rua quando a gente tiver chances, né, de vitórias. E aí, assim, uma coisa que me chama muita atenção, você foi uma das pessoas que tomou a frente, né, naquele processo que o Freixo abriu mão da sua candidatura para poder colocar na esquerda uma possibilidade de construção de uma candidatura de unidade, né? O nosso projeto aqui da Liga, ele, dentro, né, da sua ordem de importância na cidade, ele já aponta para isso. Nós temos pessoas de diferentes partidos, né? Por exemplo, a Mariana é filiada ao PDT, o Roberto é um quadro histórico do Partido Verde, da Executiva Municipal, eu tenho uma história de muitos anos, fui filiado ao PT. A nossa candidatura ela é pelo PSB, só que ela é capaz de unir diálogos, né, diferentes, e, inclusive, nós conversamos muito com isso, né, sobre isso, com o presidente do nosso partido, que é o Molon, inclusive ele esteve aqui com a gente, com o deputado também Carlos Mink, que esteve na última sexta-feira, que foi o Dia do Meio Ambiente, sobre essa possibilidade de construção da esquerda, né? O PSB, o Molon principalmente, colocou essa questão como uma questão para ele totalmente possível, que inclusive o PSB não lançaria um nome, né, não colocaria o nome à disposição por conta de tentar flexibilizar esse processo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque você é uma das pessoas que tomou a frente desse processo, e como você vê a nossa possibilidade, frente a essa conjuntura toda que você apresentou, da gente apresentar aí que a esquerda pudesse estar unida
uma proposta para a cidade do Rio de Janeiro. Que bom, Pedro, que você trouxe esse tema, porque é um tema realmente muito importante para mim. Eu escrevi um texto de defesa da unidade antifascista, a construção de uma frente. Alguns amigos, o Silvio Tendler e a Flora Susequinde, a Miriam Crenzinger e o Luiz Taranto, defenderam a ideia de que nós deveríamos transformar aquele texto num manifesto. O Eric Nepomuceno nos ajudou a redigir a versão mais adaptada para se tornar um manifesto, e muito rapidamente lançamos e obtivemos muitas adesões muito variadas. A ideia de que nós precisamos estar unidos na frente antifascista em função dos riscos que a situação representa para nós. E, de fato, houve grande adesão. Ontem nós estamos com cerca de 8.000 assinaturas. É claro que isso é muito menos do que de outros manifestos, há outros dois com muito mais números, mas lembro que, primeiro, nós não temos nenhuma intenção de competir com os outros manifestos, consideramos que todos são positivos, todos somam, cada um com o seu perfil. Número dois, eles adotaram procedimentos diferentes. Nós trabalhávamos de forma artesanal, nome a nome, e cada nome aparece na assinatura da lista, enquanto que os outros trabalharam com plataformas que facilitam a adesão, mas não exibem os nomes, só os números. Não é uma crítica, mas são métodos diferentes que também ajudam a explicar a grande adesão em massa aos que adotam plataformas mais amplas. Ontem nós tivemos um encontro virtual com um movimento que se criou em Minas Gerais, em todo o estado, de apoio, em torno do Manifesto da Unidade Antifascista, reunindo intelectuais, cientistas, entidades de sociedade civil, movimentos populares, ligados a partidos diferentes ou sem partido. Tarso Genro esteve conosco. Tarso Genro foi fundamental, ele aderiu logo no início ao manifesto, e isso sinalizou para muitos grupos que se identificam com ele, que havia ali também um caminho. E ontem nós celebramos, então, a chegada dos 850 novos signatários e signatárias, que se dispuseram a multiplicar o movimento. Em outros estados nós já temos agora um polo em Brasília, no Rio Grande do Sul, enfim, isso vai crescendo. O que importa não é propriamente o número das assinaturas, mas é a difusão do espírito de frente, de aliança, que persuada a todos da necessidade de estarmos juntos. E o gesto do Marcelo foi um gesto muito positivo. Ele estava com essa ideia da necessidade de composição de uma frente há muito tempo. Eu sei que a ideia do Molon sempre foi, ele sempre defendeu a unidade, né? Nós tínhamos essa ideia nas últimas eleições, eu tive ao lado dele defendendo justamente essa ideia, mas há os interesses e os projetos que estão colocados, que têm a sua legitimidade, e tudo isso torna muito complicado a construção de uma frente. E Molon era um excelente nome, capaz de agregar setores diferentes da sociedade. Nos parecia, naquela oportunidade, que uma aliança em torno do nome dele poderia implicar, inclusive, uma vitória sobre Crivella. Bom, o sonho de uma noite de verão não deu certo, era uma ilusão. Mas hoje a realidade é tão dura, é tão ameaçadora, que, de fato, começou a convencer muita gente de que o caminho tem que ser esse, em todos os níveis, de todas as formas, e no processo político também, processo político partidário também, etc. E o Marcelo Freixo entendeu isso e tem trabalhado muito no Congresso com essa perspectiva. Mas o que acontece? Por mais que ele quisesse conversar sobre a unidade, inclusive colocando sua pré-candidatura à disposição sobre a mesa para conversar, os vários interlocutores temiam essa conversa. Porque quando você tem um candidato consolidado, que já tem um recall, que tem uma história e que parece ser um candidato mais ou menos natural, e o candidato convida para conversar sobre unidade, em geral, o candidato quer conversar sobre cooptação, sobre a construção da frente, sobre sua hegemonia. E se a gente ainda associa isso à tradição do PSOL, que nesse sentido segue bem o PT, uma certa vocação hegemonista, ou mais marcadamente sectária e tal,
a gente compreende as dificuldades. Então, Marcelo viu que para construir unidade, para falar disso sem preconceito, sem encontrar obstáculos, ele precisava renunciar mesmo à candidatura. Pronto, então, cartas sobre a mesa, todo mundo desarmado, vamos conversar. E é indispensável que isso aconteça. É claro que os partidos têm que pensar em 22, mas pode não haver 22. Se a gente não se unir agora, se a gente fingir que está tudo... Realmente, né? Pode não haver 22, né? Pode não haver. Se a gente fingir que está na normalidade, vai disputar agora os cargos para prefeito, vereador, porque está tudo normal, e os partidos têm que se consolidar, têm que se fortalecer, têm que passar a cláusula de barreira, e é preciso pensar em 22, aí as alianças vão se dando. O Ciro não quer conversar com o PT, então o Ciro tem candidato no Rio de Janeiro, num bloco, mas não admite conversar com o PT, que tem outro bloco que não admite conversar com o Ciro. E aí, em nome de 22, das rusgas do passado e do futuro, nós deixamos de lado o fundamental. Meu Deus do céu, o abismo da nossa frente, o incêndio começa a queimar a casa e as pessoas estão discutindo quem é que vai liderar o processo de rompimento da parede para que todos se salvem. Agora a gente tem que estar junto. Então, a ideia do manifesto é essa, e eu acho que é preciso trabalhar de todas as maneiras, e vocês já estão dando um exemplo, porque vocês são já a encarnação desse espírito, né? De agregação, de união, superação dessas divergências menores. Então, tudo que se puder fazer para a construção dessa unidade tem de ser feito. Não é possível que no Rio de Janeiro, diante do que a gente tem, Witzel de um lado, Crivella do outro, Bolsonaro em cima, o desastre social, a pandemia, os partidos não se sentem, pelo amor de Deus, todos os partidos, não é só da esquerda, não. Todos os partidos que tenham algum veso democrático e pensar junto, não é possível, o sentido de responsabilidade. Eu tenho certeza que o Molon, que eu conheço tão bem, é tão inteligente e tem esse espírito, tenho certeza que ele vai estar motivado em algum momento para isso e que o ônus recaia sobre quem se negar a sentar. Luiz, não deixar de convidar. Olha, não, gostei muito da sua fala e queria deixar uma possibilidade aqui em aberto da gente chamar essas lideranças a fazer um debate aqui com a gente na Liga. A gente está se comprometendo e a gente gostaria muito que você tivesse intermediando aí esse debate com as lideranças expoentes, né, da esquerda carioca, para que a gente possa ter um projeto comum e apresentar o manifesto, né, como um manifesto, como um guia da nossa discussão. Obrigado. Nós queremos aderir ao manifesto. Luiz Eduardo, a gente já está aqui com quase uma hora. Eu queria só te perguntar se você tem disponibilidade de continuar mais um pouco, porque outros co-candidatos gostariam ainda de levantar outras questões. Queria te perguntar quanto tempo você ainda pode continuar conosco. Não, vamos de acordo com o que vocês quiserem, não tem problema. Maravilha. Então, a Kelly tem uma nova pergunta. Vai lá, Kelly. Então, assim, dentro da Liga, eu tenho levantado a bandeira do Covid e tudo. E penso, assim, como é que eu posso te explicar? Eu tenho uma organização não governamental aqui dentro do Morro da Mangueira, chamada Associação Meninas e Mulheres do Morro, e tem várias outras organizações espalhadas pelo Rio de Janeiro, pelo nosso município. E nós fizemos um coletivo que a gente está chamando de Juntos pelo Rio de Janeiro contra o Covid, e a gente está tentando, no mínimo, sanar um pouco, levar um pouco de conforto para as famílias das nossas comunidades. Um exemplo, eu distribuo a cada 15 dias, que é quase meia tonelada de alimentos com material de limpeza. Aí a minha prioridade é, primeiro, as mães, que são arrimo das suas famílias e não estão podendo sair para buscar o seu dinheiro, para sustentar seus filhos, sustentar sua casa. Os idosos, enfim. Como é que você vê o papel dessas organizações no futuro? E uma outra pergunta também, né? Como você vê essas organizações para o futuro e como você vê ou como você sente o que vai acontecer, o que pode acontecer
depois dessa pandemia, porque eu espero que isso passe, eu espero que a gente consiga uma vacina, que a gente consiga realmente sanar, né, esse Covid. Como é que você vê isso? Então, Kelly, eu acho que essas organizações são o que há de bom, o que nos inspira, né? Nos anima, são o que há. São vocês e algumas políticas públicas que ainda restam. Se a gente ficar contando com o poder público, nós vamos para o despenhadeiro, né? De fome, de abandono. Nós vimos aquela reunião lá do Ministério, aquela reunião terrível, né? Que foi publicizada no dia 22 de abril. Nossa. E ali, num certo momento, o Guedes diz, além do presidente do Banco do Brasil ter dito o que disse sobre o próprio Banco do Brasil, usando palavrões, querendo se livrar, querendo vender, privatizar, o Guedes disse, olha, nós temos que salvar as grandes, deixa as pequenas, nós não vamos ganhar nada com o pequeno, deixa as pequenas. As pequenas empresas são responsáveis pelo maior número de empregos no Brasil. Então, essa atitude deixa morrer, menos necessidade de pensar em aposentadoria, em serviço público de saúde. Se os pobres estivessem sendo necessários como força de trabalho para fazer a máquina do capitalismo se reproduzir, aí vamos mantê-los saudáveis, ativos. Mas se não servem, já estão sobrando, se o desemprego já é grande, que morram. Eles têm, de fato, essa concepção do darwinismo social, concepção eugenista, é uma coisa tenebrosa. E o que é que há de vida social? É a solidariedade que você lidera, que você exemplifica, a solidariedade das redes locais, das entidades locais. Muita coisa muito bonita está sendo feita, não só no Rio de Janeiro, isso vai ter que ficar para a história, né? Quando nós contarmos o que aconteceu nesse período da pandemia, vocês vão ser os nossos heróis nas comunidades, as entidades, as pessoas que estão se arriscando e trabalhando para ajudar. Bom, para o futuro, nós podemos ter o melhor e o pior. O pior seria que não acontecesse nada e nós voltássemos, como se diz, ao normal. Se nós voltarmos ao normal, sendo normal o que era no Brasil, e agora tudo isso concentrado, intensificado, é um desastre. Não é? Se nós, por exemplo, ao invés de valorizarmos a saúde pública, a redução de desigualdade, a necessidade, de fato, de políticas de atendimento dos interesses sociais, se nós continuarmos a valorizar só as contas públicas, né, e a austeridade com aquelas políticas neoliberais, nós estamos arruinados. O país não vai aguentar e nós estamos indo por uma crise civilizatória mesmo, é alguma coisa indescritível. E nós podemos retirar, entretanto, dessa experiência ensinamentos para transformação, para mudança, como em vários lugares nós já vemos que pode acontecer. Então, com reconhecimento de que o fundamental é o atendimento às necessidades básicas, é o esforço contra a desigualdade. Aí nós temos de incluir agora na agenda, de modo central, a luta contra o racismo estrutural, com todas as suas manifestações, valorizando escola pública, valorizando saúde pública, moradia popular, transporte com dignidade, saneamento, enfim, as questões populares, fundamentalmente. Isso é indispensável. Nós podemos ir para aí, aprendendo com o Covid, mas podemos ir para o caminho oposto, seja da manutenção do status quo, que agora, como eu disse, vai ser ainda mais desastroso, seja intensificando o racismo, preconceito, xenofobia, toda sorte de separação que vai aprofundar as desigualdades e os preconceitos. Por quê? Porque a ideia de contágio é o oposto da ideia de solidariedade. Então, nós estamos trabalhando para unir as pessoas. Kelly está trabalhando para unir, para salvar as pessoas, salvar as vidas. Esse é o esforço solidário. Enquanto que muita gente vai começar a ter problema com a ideia de que o outro pode ser portador de vírus, portador de doença, mais distância, não o toque. Além disso, o Estado vai estar sempre com uma certa atração, né,
pelo controle, porque agora novos instrumentos de controle estão disponíveis, eles já estão sendo colocados em prática, controle sobre o corpo de cada indivíduo, sobre o comportamento individual, controles que dependem de inteligência artificial, são muito sofisticados tecnologicamente e podem aprofundar autoritarismo. Então, nós temos mais democracia no horizonte, mais solidariedade, mas também os riscos de mais autoritarismo, mais controle da vida privada, mais desigualdade, mais preconceito e xenofobia. Tudo isso, infelizmente, está posto. Vai depender de nós, vai depender da luta política para onde nós vamos. Agora, você colocou uma questão que eu acho interessante, que essas organizações comunitárias, como a da Kelly, eles um pouco foram forçados a se organizar, a se tornarem fortes, e eu acredito muito que eles possam ter um papel interessante no futuro, e eu espero muito que isso venha a acontecer. A Janaína tem uma questão lá. Antes da Janaína, Roberto, antes da Janaína, assim, também, tipo, como foi dito, outras organizações maiores que têm uma preocupação com as nossas organizações que são menores, tipo o Instituto Eclos, o Instituto FAI, o Banco da Providência, eles também têm se unido, têm mandado bastante coisa para nós, as instituições menores, né, para estar fazendo essa distribuição. E, assim, e o que foi dito agora, e que me remeteu uma reportagem que eu li, que o Guedes falou, né, que só lamenta pelos mortos, que quem morreu já foi, é mais oportunidade para quem está vivo, né? É mais chance para quem está vivo. Acho isso um absurdo. Terrível, Kelly, terrível, terrível isso, viu? É um insulto, né? Insulto. Então, Luiz, outra coisa que tem evidenciado bastante, né, com a epidemia são as dificuldades, né, que têm as pessoas ao acesso, né, a informações. A gente vê os estudantes, né, principalmente os estudantes da rede municipal, com grandes dificuldades para poder ter acesso a material de estudo, os estudantes do Enem que estão aí sem poder se preparar devidamente para fazer a prova. Né? Uma das bandeiras da Liga, né, é a disponibilização de internet gratuita, né, de serviços de internet gratuita, principalmente dentro das comunidades. Né? Como você vê o acesso a esse serviço à população? Puxa, esse ponto é decisivo, Janaína. A gente tem hoje na internet isso que nos reúne hoje, né? Se nós não tivéssemos internet, nós não poderíamos estar reunidos aqui, não poderíamos estar conversando. A internet se tornou um artigo de primeira necessidade, porque é pela internet que a gente se informa. E os estudantes, então, hoje são vítimas dessa tremenda discriminação. Quem tem boa internet pode pagar boa internet, pode acompanhar aulas à distância, etc., e os outros e as outras são até esquecidos na distribuição de recursos pelo governo federal. A gente viu isso, né? Não, e o sujeito todo engravatado, é patético aquilo, patético. O sujeito não tem ideia de onde ele está, ele não tem ideia do que seja o Brasil, ele não tem noção. Então, ele, todo engravatado, o presidente do Banco do Brasil ou da Caixa, não sei quem era que estava ali, ou algum secretário do Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, dizendo, não, todo mundo tem um smartphone. Então, você pega o smartphone, tem aqui o companheiro, todo mundo quem, cara pálida? Todo mundo quem? Como assim? Que é isso? Brasil, estamos falando do Brasil, oh! Não estamos falando da Avenida Paulista. Na Avenida Paulista todo mundo tem smartphone e tem internet. O sujeito está... É alucinante. Aquela propagandazinha do Ministério, né? O cara até com um pedestalzinho para botar o telefone, né? Tudo, gente. Aquilo ali é humilhante. Surreal, né? Aquela típica política olhando somente no seu umbigo. Mas pega tão mal, é uma coisa tão evidente, tão ridículo, eles não sabem nem
fazer um teatro fingindo que tem algum compromisso com a população, uma coisa inacreditável. Eu acho a ideia excelente, é uma ideia excelente levar a internet como um serviço público, internet de boa qualidade, acessível a todo mundo. Isso, puxa, é absolutamente crucial, indispensável. Excelente ideia. Então, Mari, Vamos lá. Então, Luiz, a gente já vem acompanhando o Rio de Janeiro, a economia do Rio já não era boa, né? Bem antes do Covid, antes dessa pandemia e tudo mais. E pós-Covid, pós-pandemia, a gente vai ter um abalo na economia muito maior. Como você acredita, quais são os caminhos para uma retomada da economia e de desenvolvimento para o Rio que você acredita que possa vir aí? Olha, Mari, essa pergunta é fundamental, mas seria, eu acho que talvez alguém esteja com o microfone aberto. Se vocês puderem fazer a gentileza de fechar o microfone, obrigado. Estava vazando. Essa é uma pergunta fundamental e seria leviano que eu oferecesse uma resposta, porque isso exige uma competência que eu não tenho. Mas o que nós temos no Rio de Janeiro é um parque universitário e de pesquisa, parque científico, que é o principal do Brasil. Em termos relativos, nós temos aqui uma concentração excepcional. Nós estamos vendo agora na saúde, né? A centralidade da Fiocruz, a importância da ciência que é desenvolvida no Rio de Janeiro. E nós temos recursos aqui de conhecimento nas áreas mais relevantes que nunca foram efetivamente aproveitados, né? Os prefeitos chegam e montam politicamente o seu secretariado e os secretários, salvo excepcionalmente, costumam ter mais compromissos com certos grupos que apoiam o governo do que propriamente com uma política pública efetiva. Não posso generalizar, evidentemente, houve políticas sérias também nesses anos, mas isso acontece com muita frequência. Na área da economia, há muitas propostas. Meu amigo Mauro Osório está sempre escrevendo e chamando a atenção para potenciais que ainda existem no Rio de Janeiro não explorados, para possibilidades que não foram aproveitadas. Nós vivemos uma grande ilusão, não é? O Rio de Janeiro que disparava rumo ao sucesso, ao progresso. Vocês sabem aquela foto que ficou famosa, aquela imagem famosa que estava exibida, estampada na capa da Economist, que é a revista de economia mais importante do mundo. Era o Cristo Redentor como um foguete disparando. Era o momento que o Brasil ia sediar as Olimpíadas, a Copa do Mundo, e era alvo de grandes investimentos. Nós contávamos muito e padecemos disso, daquilo que se chama a praga, não sei se é a praga exatamente, mas algo do tipo, a praga do petróleo, a maldição do petróleo. A maldição do petróleo é o seguinte: o petróleo é um recurso que traz um potencial econômico extraordinário, e os países com grandes reservas passam por problemas graves e grandes crises, porque irresponsavelmente delegam ao petróleo potenciais ilimitados. Isso aconteceu com a Holanda, e o caso holandês se tornou um paradigma de referência. Nós temos petróleo, portanto, temos uma riqueza que pode já começar a produzir os seus frutos e vamos deixar de lado tudo mais na medida em que temos aqui a galinha dos ovos de ouro. E quando nós, então, assistimos à descoberta do pré-sal, com o extraordinário potencial que isso traz, nós nos esquecemos, como nação, que nós estamos diante da crise climática. E Bolsonaro e o fascismo não arruinam apenas as classes populares, mas também a natureza, a Amazônia, as sociedades originárias ou sociedades indígenas, né? E o ministro da Educação, naquela reunião, dizia que
eu odeio essa expressão povos indígenas, nações indígenas, odeio isso, nós só temos o Brasil, uma coisa horrorosa. Enfim, o Bolsonaro e seu governo e esse espírito, esse tipo de orientação está devastando também a natureza, etc. Mas nós tínhamos governos populares e democráticos, e naquele momento em que descobrimos o pré-sal, deixamos... Perdão, tomar água aqui. Deixamos de lado o reconhecimento sobre a crise climática. Nós estamos vivendo uma contagem regressiva. As pandemias estavam supostas, estavam previstas, e, quanto a isso, né, nenhuma preocupação. Mas a crise climática era algo já contratado. O petróleo ainda poderia oferecer vantagens durante algumas poucas décadas, porque a tendência era a sua substituição por combustíveis não fósseis e que fossem capazes de se tornar compatíveis com uma nova ordem mundial na área climática. Nada disso foi considerado, havia quem chamasse atenção para isso e lembrasse que seria importante que a Petrobras investisse paralelamente, até aproveitando-se desses novos recursos, no desenvolvimento de fontes alternativas, de novas matrizes energéticas, etc. Mas isso foi negligenciado. E foi negligenciado o fato de que nós estávamos com um barril a $120. O barril valia 120. Em 2015, ele caiu no início do ano para 27, de 120 para 27. O Estado foi montando suas dívidas, seus compromissos futuros, o Estado do Rio, pressupondo o valor do petróleo pelo alto, o que é de uma irresponsabilidade absoluta, porque ninguém pode garantir esse preço, a permanência desse preço. E os investimentos foram se dando, os endividamentos foram se dando, os gastos foram se dando, como se não fossem necessárias políticas consistentes, permanentes, não só conformes ao enfrentamento da crise climática, mas conforme ao atendimento das necessidades populares, com a valorização de áreas que pudessem ser inovadoras na ciência e tecnologia, com vantagens para a fruição imediata por parte da população, na área do saneamento, na área do transporte, de que nós já falamos, na área de moradia, de habitação, etc. Então, o que é que nós tivemos? Esse sonho, essa bolha, essa ilusão se desfazendo. Quando saímos de $120 o barril para 27, o Estado ruiu, as dívidas explodiram, e o Estado se torna inadministrável, de fato, e aquelas obras contratadas, dependendo cada vez mais do governo federal, e o empresário que encarna essa irresponsabilidade, essa aventura que tinha também, digamos, qualidade moralmente discutível, eticamente discutível, porque havia outros interesses subalternos, mas o empresário que encarnou isso tudo, né, o desbravador, o grande empreendedor, que depois foi preso e está respondendo a sérias acusações, é o Eike Batista. Era o carioca milionário, bilionário, que cai, né, que decai com a sua cidade. Então, nós estamos diante desse quadro, é o quadro de absoluta irresponsabilidade. Como reerguer o Estado hoje para as novas questões? O mercado interno vai ter de jogar um peso fundamental. Nós temos de combater o desemprego de todas as maneiras, modificar as condições do próprio emprego, não basta apenas o emprego como solução, mas a qualidade do emprego, a política de crédito popular. E os arquitetos urbanistas, aí, Roberto, tem muito mais a dizer, porque trabalham com as questões relativas à cidade para que nós possamos ter soluções de outro tipo. Então, eu fui muito genérico na resposta, mas mencionei, pelo menos, o calcanhar de Aquiles do nosso passado, para que nós não repitamos essa irresponsabilidade e essa falta de compromisso.
Luiz Eduardo, essa conversa foi muito inspiradora. Nós, da Liga, estamos com muita gana de contribuir para esse momento que a gente vai encontrar muitas dificuldades nesse próximo momento, mas que precisamos ter coragem, né? E como você falou lá no início, a gente ainda tem essa coragem de estar no jogo político, de botar a cara, de se candidatar, de tentar convencer as pessoas que não tem saída fora da política, né? Então, eu achei muito interessante, a gente conseguiu conversar de coisas tão bacanas, e eu me lembro todo o trabalho que eu tive o prazer de participar com você quando a gente elaborou o programa da candidatura do Molon à prefeitura, né? Que eu estava na chapa, e que foi uma discussão tão importante. Depois daquela discussão, a gente ainda continuou conversando com algumas pessoas da área de segurança que também fizeram palestras para dentro junto a arquitetos e tal. Foi muito importante todo aquele momento. Então, essa construção que a gente está fazendo, a gente tem feito esses debates, como o Pedro falou, a gente já se encontrou com o Molon, se encontrou com você, ainda vamos ter outros que vamos convidar, e também temos feito os debates temáticos. Já tivemos um sobre moradia, que é uma forma da gente chamar pessoas para contribuir para a construção dessas propostas. Tivemos um sobre moradias e favelas, tivemos um sobre educação, e agora, na segunda-feira que vem, dia 15, vamos ter um debate nesse mesmo horário, não, aliás, 19h30, é um debate sobre cultura. Então, vai ter a participação da Mariana Várzea, que é museóloga, do Marcos Galinha, que é diretor teatral, e do Mestre Bárbaro, que é da área da cultura popular, capoeira, etc. E, bom, nós também, que somos da área da cultura, de uma certa forma, vamos poder contribuir. Então, acho que vai ser um debate bem interessante. Queria te agradecer muito, mandar um abraço para a Miriam e dizer que, se a gente tiver a oportunidade de se encontrar de novo, mais à frente, se você estiver disponível, a gente vai voltar a te convidar. Pedro também queria falar um pouquinho aí. Sim. Luiz, eu queria te agradecer de montão. São figuras como você que estão pensando a nossa cidade, que estão pensando esse momento difícil do país, que a gente quer ouvir para poder a gente somar nesse processo. A gente acredita que é da diversidade que vai nascer a novidade, então nós vamos trazer. Nós estamos aí assim tentando criar algo novo, né? Encontrar respostas diferentes. A gente sabe muito bem o desgaste que a política como um todo tem frente à população. E tentar, né, se linkar com a população através de uma proposta coletiva, a gente acredita que assim, é um desafio, né? É uma coisa nova que nós estamos colocando para a cidade, e é um projeto que a gente está com muita vontade, está assim, com muita, né, muita vibração, com muita garra, com, ao mesmo tempo com muito sorriso no rosto, de saber que a gente está construindo algo tão diverso, né? Porque acho que a riqueza nossa está justamente nessa diversidade. É gente morando em diferentes áreas da cidade, gente com histórias diferentes, idades, enfim, é dessa diversidade que a gente acredita, né, que a gente pode construir algo novo. E a gente tem uma série de pessoas aqui que, inclusive, mandaram vários recadinhos para você. Eu queria só ler alguns aqui rapidinho, né? O César, que é o nosso presidente do PSB, ele fala assim: muito importante as considerações do Luiz Eduardo Soares. Nós do PSB estamos abertos ao diálogo para a construção de uma alternativa à polarização que quer dominar as próximas eleições do Rio, né? E que a gente tenha um projeto de esquerda que vá para o segundo turno, porque nós temos a obrigação com o povo carioca de apresentar uma solução, de apresentar, né, uma alternativa para esse momento difícil que a nossa cidade vive, né? E aí a Letícia Signorelli está te mandando um super beijo, Letícia é advogada. A Carolina Pizueiro, que é professora da Faculdade Nacional de Direito da FRJ, está falando que o FRJ está presente. Ela ficou toda feliz quando você falou do professor Mauro Osório, né? É engraçado aqui, o Leonardo falou o seguinte: para quem gosta de filmes da Marvel, o presidente e seus ministros usam a lógica do Thanos, né? É a lógica da destruição, do caos total. Então, eu encerro dessa maneira, né, com alguns comentários que a gente selecionou aqui, mas te agradecendo. Minha irmã também te mandou um beijo, falou: manda um beijo para o Luiz Eduardo.
assim, eu encerro dessa maneira aqui, te agradecendo. Muita gratidão, né, por esse momento maravilhoso que a gente passou e pela energia que a gente sai daqui, de que é possível, sim, construir de forma diferente e é possível, sim, apresentar um projeto progressista para a nossa cidade. Vamos junto, Luiz. Obrigado. Valeu, eu que agradeço, viu? Foi muito legal estar com vocês. Sucesso, estou torcendo muito e contem comigo. Luiz, muito obrigada mesmo por essa live. Obrigado a vocês. Sucesso, gente. Oi, tchau. Muito obrigada pela conversa. Prazer. Boa noite, um beijo.